Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre duas pedras muito boas, baratas, que são diferentes, mas que dão resultados semelhantes. A laranja, que é a Sigma Fênix, tá? E essa aqui é uma pedra de carbeto de silício, carborundo, da Wonder, tá? Ah, é a mesma coisa da carborundo? O abrasivo, sim. A pedra, não. Tá? Por quê? A Sigma Fênix é óxido de alumínio, que quase não solta abrasivo, ela quase não se desfaz. Ah, ela não se desfaz de tudo? Não, ela se desfaz, mas visualmente você não percebe esse desfazimento, tá? Ele existe, tá? Ela sofre abrasão, sim, libera sim um pouco de particulado, mas é tão pouco, mas tão pouco que você não percebe, tá? E a Wonder é a mesma coisa da Carborum? Também não. A Wonder tem um binder, ou seja, um ligante bem mais forte do que a Carborundo, tá? Então ela libera abrasivo, é visual isso, mas nem de longe é como a Carborundo, mas nem de longe, tá? Ela está mais próxima da Sigma Fênix do que da Carborundo. Por isso a gente já tem algumas conclusões logo de cara. Como a Carborundo, e aqui tem um exemplo de uma Carborundo, que não é aquela que eu mostrei no último vídeo, aquela é bem mais desgastada, mas essa também está uma canoazinha, tá? Por vocês verem que eu não me preocupo em retificar pedra, isso não é problema para mim. Mas a Carborundo, por ela ter esse ligante mais fraco, o abrasivo, na verdade, gente, ele não chega a ser gasto quando ele é liberado. Aquele pozinho, aquela laminha acinzentada, aquilo é um pouquinho de metal e mais, a maior parte, abrasivo e ligante. Só que o abrasivo da Carborundo, quando ele é liberado, ele está quase íntegro ainda. E é por isso que ela é tão eficiente para desbastar. A lâmina está sempre em contato com um abrasivo 0 km, arestado, que faz o desbaste perfeitamente. Já a Wonder, como o ligante é muito forte, ela faz o desgaste, porque quem desgasta é o carbeto de silício, mas ele vai se desgastando sem ser liberado imediatamente. Então, durante o uso, ele sofre um desgaste e você começa a usar um carbeto de silício que já está um pouco desgastado, para só então um ou outro ser liberado. E é por isso que ela quase não se desfaz e dura muito. Ela aproveita melhor o carbeto de silício, mas em contrapartida é um pouco menos eficiente, tá? Peso. A Sigma Fênix, do jeito que está hoje, levando em conta que ela já tem bem mais de ano de uso, e lógico, existe um pequeno desgaste, mas ela está com 406 gramas. A Wonder tem 439 gramas. Muito pouco usada, tá? É basicamente usada seca, eu não molho, exatamente por esse detalhe dela soltar pouco abrasivo. As medidas, gente, vamos colocar uma exatamente do lado da outra. Vocês veem que a Wonder é um pouco mais espessa, vamos colocar a vista lateral. Vocês vão ver que a Wonder é um pouco mais espessa, tá? A Sigma Fênix tem 1,7 milímetros de espessura. A Wonder tem 2,3 milímetros de espessura. Então, a Wonder é um pouquinho mais larga. A Sigma Fênix é um grit só, tá? Equivalendo, quando nova, mais ou menos a 400.
esse lado dela aqui nunca foi usado, então ele está mais ou menos equivalendo ao 400. O do lado de cá, como já é só ele é usado e é retificado de vez em quando, ela está equivalendo mais ou menos a uns 500, tá? Já a Wonder, sem nunca ter sido retificada, o lado grosso dela equivale mais ou menos a 400, tá? Mais ou menos a 400, 350, 400. E o lado fino dela é um pouquinho mais fino do que a Sigma, desbastada, retificada. Então ela está próxima de 600, tá? Nada desse troço de 300 como a Carborundo. E outras medidas. 4,8 centímetros de largura, 4,8 de largura. Comprimento, 20 centímetros, 20 centímetros. Então, gente, são duas pedras diferentes, tá? Quanto ao abrasivo, óxido de alumínio, carbeto de silício, mas os resultados na afiação, o padrão de riscamento que ambas produzem é assemelhado, tá? Principalmente o lado mais grosso da Wonder, ele se assemelha muito aos da Sigma Fênix, tá? E o lado mais fino da Wonder dá um padrão de riscamento até um pouco mais fino do que o da Sigma Fênix, tá? Ou seja, dá um polimento, entre aspas, um pouco melhor, tá? Como eu já falei, nenhuma das duas se equipara em eficiência, ou seja, em rapidez de desbaste, como uma Carborundo, tá? A Carborundo, o lado fino, equivale mais ou menos a Sigma Fênix e o lado fino da Wonder, tá? O lado grosso é bem mais agressivo que as duas. Ó, eu falei lado fino? Não. O lado fino da Carborundo equivale ao lado grosso da Wonder, tá? Vamos deixar isso claro. O lado fino da Carborundo equivale... O lado grosso da Wonder é um pouco mais... O padrão de riscamento é um pouco mais acentuado que o lado fino da Carborundo, mas é bem comparável, tá? Eu usei uma moeda para testar, é bem comparável o lado grosso da Wonder com o lado fino da Carborundo, principalmente quando ela tiver mais gasta. Ah, Cabral, e como ela gasta pouco, como é que eu faço? Você tem duas opções. Você pode usar uma pedra Carborundo, lado grosso, para retificar, tá? É só raspar uma na outra pouco, não precisa raspar muito, não. É só para arestar o carbeto de silício da Wonder. Pode usar uma lixa de Carborundo, pode usar o próprio cimento molhado, tá? Eu não vejo muita necessidade dessa lambança toda. Se você pegar uma Carborundo seca e raspar nela, fazendo esse vai e vem nela toda, você já aviva o abrasivo da Wonder, tá? Vocês querem? Ah, eu esqueci da... Eu ia trazer a borracha para mostrar como eu limpo, mas aqui ela solta um pouco de abrasivo, mas a maior parte disso que vocês estão vendo aqui veio da Carborundo, tá? Então, não é que a Wonder não se desfaça, ela se desfaz, só que é de forma bem menos acentuada do que a Carborundo. E é de uma forma mais acentuada do que a Sigma Fênix, tá? Então, não é que a resistência ao desfazimento é igual. A dessa daqui é bem grande, tá? Bem grande mesmo. Tanto é que, como eu já disse, você não percebe visualmente resíduo da pedra, tá?
Você passa a mão, você olha assim, sua mão está só escura do metal. Você praticamente não vê resíduo da pedra. A da Wonder, no você afiar, no você passar a mão, você percebe resíduo de carborundo. Mas é bem menos do que a pedra carborundo em si, tá? Ou seja, o carpeto de silício da Wonder está mais travado, o ligante da pedra é mais forte, ele custa liberar, tá? Então, em termos de aproveitamento de abrasivo, a Wonder é melhor. Em termos de eficiência, a Carborunda é bem melhor, tá? Então, se você, por exemplo, Cabral, questão de custo. Gente, todas as três pedras são baratas, tá? Todas as três pedras são baratas. Mas, vamos lá. Fiz uma cotação de preço hoje, que é sábado, tá? Dia 15. A Carborundo está na faixa de 30, 35 reais. A 108N, que é 20 centímetros, eu acho que a 109 é 15 centímetros de comprimento. A 108 são 20 centímetros por quase 5 de largura e não me lembro agora a espessura, mas é quase 2 também, tá? Mas está na faixa de 30 a 35 reais. A Sigma Fênix está na faixa de 30 a 35 reais. A Wonder hoje está na faixa de 20 reais na Amazon, com frete free pelo menos para mim. Quando eu comprei essa Wonder, gente, vocês não vão acreditar. Eu paguei 10 reais com frete grátis, tá? Na Amazon. Não sei se era uma promoção, o que era, mas chegou no meu e-mail uma propaganda da Amazon de uma pedra de carbeto de silício, Wonder é chinesa, mas 10 reais. Eu falei, não, mas nem a Carborunda é tão barata assim. E eu já tinha visto um vídeo, acho que... Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo lembrar o nome, mas acho que é Marlisson, tá? Sobre a fiação, ele mostrando uma Wonder. Eu falei assim, então essa pedra, pelo que ele fala, não pode ser ruim. Eu vou comprar 10 reais, não tem como... Eu já tinha falado que tinha muito tempo que eu não comprava material de cutelaria, com exceção de haste, coisa, faca e canivete, eu não tenho comprado mesmo. Mas comprei umas hastes de afiação, umas chairas, porque estava muito barato. E eu falei, essa pedra 10 reais não tem como dar errado, gente. Porque nem no mercado local mais, eu acho que eu estou achando aquelas pedras porqueiras de óxido de alumínio, que até de se olhar torto para elas, elas se desfazem, tá? Aí comprei e, para minha satisfação, ela tem um desgaste, um desbaste nas lâminas eficiente, sem fazer muita lambança, o que me permite usá-la seca, tá? E aí depois eu venho com a borracha, removendo aquilo. E por que eu não tenho usado muito? Porque ela fica na escrivaninha junto com a Sigma Fênix. Então eu tendo a usar mais a Sigma Fênix. É porque é melhor? Não, é porque faz menos lambança, tá? É só por isso. Mas essa aqui nem de longe faz a lambança da Carborundo, mesmo usada seca. Você usando seca, você vê nitidamente quando você passa a borracha que sai aquele pó junto com a borracha, cai pó junto, tá? Aqui quase não cai pó, é mais a borracha, o pó que adere na borracha. Mas você vê visualmente, vamos mostrar aqui, tá? A faquinha está muito bem afiada. Tem um dentinho aqui, tem. Dente não, tem um flat aqui. Então não está tão bem afiado. Alguém bateu em alguma coisa, deve ter sido meu irmão usando, não usou Shire, ele não usa. Mas vamos lá. Pronto, linha reflexiva nela toda. Se olhar, ainda está cortando, tá? Ó. Mas eu tô vendo a linha reflexiva nela toda.
Vamos ver o lado... Vamos ver o lado grosso da Wonder. 1, 2, 3, 4, 5. Só estou vendo um pontinho reflexivo aqui. 6. Uma pontinha reflexiva aqui. Vamos checar. Mas não tá bom ainda, tá, gente? Vamos ver. Bom, acho que foram 10 passadas, né? Alternadas. 10 de cada lado. A pontinha ainda não tá boa. Mas deu para a gente ter uma ideia. Vamos ver a Sigma Fênix. Linha reflexiva em toda ela. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, resultado bem semelhante. A diferença vocês vão ver agora. Vou limpar a mão aqui. Olha, basicamente é um metal. Vocês veem aqui, ó. Deu até uma... Quando você passa um papel, um lápis no papel e passa o dedo, que ele dá uma espalhada no grafite, aqui basicamente espalhou o metal. Vamos dar uma limpada aqui. Agora vamos ver na Wonder. Tem mais resíduo, mas nem de longe é igual a carborundo, tá? Vamos dar uma olhada no lado fino. Olhem o barulho. Ainda estou vendo um pouquinho de reflexibilidade. Mas olha só, apesar de não ter ficado bem afiado, como é mais suave, olha, ouçam. Tá? Então o lado fino dela, ó, também solta muito pouco resíduo. Vamos ver o lado fino da carborundo. Olha a diferença do barulho. A diferença do barulho, gente, é bem audível, é nítida. Você vê que a carborundo, olha, e como é mais grosseiro o fio, ó. Ouçam o barulho. Agora vamos aproveitar que o fio já está mais ou menos, vamos dar uma polida. Olha a diferença do barulho.
Olha a diferença na suavidade. Só puxando o papel. A lâmina está paradinha. Então, gente, essas pedras não são para substituir a carborundo. Podem substituir em parte? Pode. Se você, por exemplo... quer dizer que elas não fazem o serviço da carborundo? Não, gente. Elas fazem o serviço da carborundo, só que levam mais tempo. Por quê? Primeiro, o óxido de alumínio não é tão duro quanto o carbeto de silício, tá? Daí, então ele não vai abradir S30... Não, ele vai abradir, gente. Só que ele tem mais trabalho para abradir esses aços, principalmente com vanádio, com tungstênio, com molibdênio, com nióbio, tá? Por quê? Porque eles formam carbetos duros, tá? Que o mais duro deles, que é o vanádio, é na mesma dureza ou até um pouco menos duro que o carbeto de silício. O vanádio, o carbeto de vanádio, está aí na faixa da equivalência do 85 RC. O carbeto de silício está mais ou menos aí entre 85 e 90. E o óxido de alumínio usado para essas pedras está na casa aí aproximando dos 80, tá? Então, gente, a diferença, como eu já disse, é na liberação do abrasivo. É por isso que a carborundo é absurdamente eficiente. Eu tô para falar que a carborundo é mais eficiente que o diamante para desbastar. Tá? Tô para falar isso. Mas sem fazer uma comparação direta, e se eu fosse fazer a comparação direta com a placa diamantada que eu tenho, não seria justa. Porque a placa diamantada que eu tenho já está com uso de anos, então já deu um ligeiro desgaste nas arestas dos diamantes. Enquanto aqui o abrasivo que se apresenta é sempre 0 km. E é por isso que ela é tão eficiente. Então aquela pessoa que precisa desbastar muita coisa muito rápido, uma carborundo debaixo de um fio d'água, você tem a maior eficiência que você já viu. Por quê? A água lubrifica, retira a lâmina e deixa a lama que a pedra forma e deixa sempre um abrasivo 0 km exposto ali para a lâmina ser abradida. Tá? Então é extremamente eficiente. Cabral, eu estou sem dinheiro. Não tem problema. A carborunda eu acho barata, mas se você conseguir, por frete free na Amazon, uma Wonder por R$20, gente, vocês vão ter pedra para a vida inteira, mesmo que depois de uma lâmina, vamos dizer, estou exagerando, mas 1, 2, 3 lâminas, você tem que vir com uma borracha escolar passando na pedra. Eu não posso usar molhada? Pode usar molhada sim, gente. Inclusive, eu acho que a recomendação deles é que você molhe. Eu não molho porque eu não vejo necessidade, tá? Eu acho que o uso dela seca, para mim, para os meus usos, olha a suavidade disso aqui. A diferença para o lado grosso. Vejam que o lado grosso dela, ouçam bem, se assemelha muito ao lado fino da carborunda. E assim mesmo o lado fino é mais agressivo. Você sente no passar a lâmina. Ouça. A lâmina aqui corre mais fácil. Aqui você sente que ela está sendo freada pelo abrasivo. O abrasivo está comendo o aço com vontade. Tá? Então, gente, a diferença é a eficiência. Cabral, mas eu vou levar
O quê? 1 minuto na Carborunda e 10 na Wonder? Não. Se você levar 1 minuto da Carborunda, você deve levar o quê? Uns 3 minutos na Wonder, gente. Sendo que essa aqui vai durar muito mais que essa aqui, tá? Mas em termos de eficiência, não dá para comparar. Se você quer desbaste rápido, Carborundo. Desbaste mais lento e mais refinado, Wonder ou Sigma Fênix. Ah, eu não quero resíduo, Sigma Fênix. Eu quero muito pouco resíduo, Wonder. Eu não me importo com resíduo, Carborundo. Sendo que eu tenho no consultório uma Carborundo, tá? Original Carborundo. Não é como a Wonder, mas ela libera pouco abrasivo. O binder dela é mais forte, o ligante dela é mais forte. Tá? Não é que ela não se desfaça, ela se desfaz, mas bem menos que as Carborundos normalmente encontradas. Isso foi o que, gente? Provavelmente um lote em que a proporção de ligante e a sinterização, ou seja, a alta temperatura e pressão, foi mais acentuada, tornando esse ligante mais forte. O binder ficou mais forte, segurando mais o abrasivo. Não é que ela não libere, ela libera mais lentamente, não tão lentamente quanto a Wonder, que aliás vem aqui escrito Wonder aqui, e em cima não vinha em baixo relevo nada, pelo menos quando eu comprei era só isso, tá? É uma, eu não sei o que é usado para escrever aqui, mas é um tipo de tinta ou temperatura, não sei, tá? Mas é isso, é para falar que é uma boa pedra, tá? Principalmente para quem quer menos abrasivo sendo liberado, é eficiente para qualquer aço, tá? Porque afinal de contas, o abrasivo é o mesmo da Carborundo, é carbeto de silício, tá? Então, S30V, K390, gente, ZDP 189, Carborundo é tranquila para ele. Um K390, não tenho, gente, não tenho Maxamet, não tenho K390, não tenho Rex 121, então não posso falar, tá? O pessoal diz que é só diamante, mas o ZDP também eles falavam que era só diamante, e a Carborundo dá conta do meu ZDP sem problema, tá? Sem problema. Inclusive, para fazer fio no meu ZDP, a Sigma Fênix dá conta. Eu não desbastaria o ZDP na Sigma Fênix, mas só para fazer o fio, que é o meu microfio, sem problema nenhum. Dá um fio que é um espetáculo, tá? De rapar cabelo. Rapar cabelo, tá? Então, gente, eu acho que era isso por esse vídeo. Ah, Cabral, entre a Sigma Fênix e a Wonder, qual que você recomenda? A que o amigo quiser, tá? Como eu falei, os resultados são assemelhados. O que vai pesar na sua decisão? A Wonder tem 2 grits, sendo o lado fino, dá um acabamento um pouco mais polido do que a Sigma Fênix, tá? Faz essa diferença toda no corte? Não, tá? Não faz essa diferença toda. Inclusive, mesmo o lado fino da Wonder se beneficia após aquela passada cuidadosa, você passar numa chaira lisa, você dá uma aguçada no fio, 2, 3 passadinhas alternadas, você dá uma aguçada no fio. Mesma coisa Sigma Fênix. Então, nesse ponto elas se equivalem. O que vai nortear a sua decisão é preço. Essa aqui ainda é mais barata do que a Sigma Fênix e do que a Carborundo, tá? E se você quer lidar com um pouco mais de resíduo ou não. Se você não quer lidar com resíduo, Sigma Fênix. Se você não se importa de lidar com um pouco de resíduo, Wonder.
tá? Estou falando para uso seco, tá? Ambas não precisam ser molhadas para esse uso, tá? Para fazer o fio final. Inclusive, o fato de elas não produzirem resíduo ou produzirem muito pouco resíduo joga a seu favor na hora de fazer o fio final, aquela passada final que você quer o fio super agudo, porque no caso da carborundo que libera resíduo, principalmente se usada, não principalmente, esse fator interfere principalmente se ela estiver molhada, quando forma uma lama. O fio, gente, nós já vimos que um fio feito a 20 graus vai estar aí na casa de 1 micron de espessura, o ápice dele. E 1 micron de espessura, gente, é muito pouco comparado com o resíduo que está na pedra. Então, o fato de você levar esse fio passando por uma lama, aquele resíduo de carbeto de silício está impactando no fio, ele dá uma diferença, tá? Enquanto aqui você não tem resíduo de óxido de alumínio para impactar nesse fio na passada final. E aqui o resíduo é muito pouco, então dificilmente daria uma diferença tão grande quanto a carborundo para finalizar o fio. Ou seja, essa pedra Wonder é melhor do que a carborundo para finalizar o fio, a menos que você limpe a pedra antes da passada final, tá certo? Então era isso, é para dar minha opinião sobre essa pedra. É uma pedra muito boa, com um abrasivo de primeira, que é o carbeto de silício, tá? Tem um ligante mais forte do que a carborundo, do que a maioria absoluta das carborundos, ou vamos dizer, do que a totalidade das carborundos, porque a mesma minha carborundo que libera pouco, libera bem mais do que ela, tá? Bem mais. E a Sigma Fênix, que é um pouco mais cara do que a Wonder, pelo que eu olhei na cotação de hoje, sem frete, porque eu não vi frete free para a Fênix, e a Fênix não tem na Amazon, tá? A Wonder tem. E para mim, para minha região, eu não sei se é para mim, eu não tenho assinatura da Amazon nem nada, mas para mim aparece frete free. Tá dando R$ 21 hoje. Frete free, com entrega, se eu pedir hoje, segunda ou terça-feira que vem, tá? Não sei por que para mim saiu frete free e tal, mas é isso. Sairia R$ 21, frete free. A Sigma Fênix não tem na Amazon e a Carborundo sairia R$ 34, mas com algum frete, tá? Então isso aí o amigo tem que verificar e tomar a decisão. Apenas saiba que, apesar de ser uma pedra chinesa, é uma pedra muito boa. Não é igual a carborundo porque o ligante dela é mais forte, o abrasivo é o mesmo e, para ser bem sincero, gente, olhando com uma lupa, parece, tá? Aí é impressão, eu não posso afirmar, parece que a carborundo tem mais particulado de abrasivo, porque você vê movimentando assim, como se fosse uma infinidade de microdiamantes brilhando na superfície. E isso, essa reflexibilidade, eu creio que se deve ao carbeto de silício, as arestas dele, tá? Você vê assim uma infinidade de pontinhos brilhantes movimentando a pedra. A Wonder, você vê poucos pontos brilhantes. Ah, Cabral, quer dizer que ela tem menos abrasivo? Não sei, não posso afirmar. Pode ser só porque eles já estão mais gastos, tá? E aqui está sempre 0 quilômetro exposto, tá? Mas a eficiência é a toda a prova. E quando vocês viram no teste rápido que eu fiz, o resultado é praticamente idêntico à Sigma Fênix, tá? O lado grosso, o resultado é praticamente idêntico. Vamos lá mais uma vez. Ouçam o barulho. Percepção,
tá? Isso qualquer um vai ter essa percepção. No passar a lâmina aqui, você sente que ela não corre tanto. Passando aqui, ela corre mais. Significa que ela está sendo um pouco menos abradida do que aqui, tá? Aí, aqui parece que ela está... A sensação é que aqui ela está mais em contato com o abrasivo, se é que vocês me entendem. Você percebe que aqui ela está sendo abradida um pouco mais, tá? Aqui ela... Ela corre um pouco mais, mas é nitidamente abradida, gente, nitidamente. Então, se você está com orçamento baixo ou quer mais pedras para mais lugares na sua casa, na sua oficina, na sua chácara, a Wonder, por ser uma opção mais barata, pode ser interessante. A eficiência, o lado grosso da Wonder com a Sigma Fênix, fica bem próximo, tá? Não dá para comparar nenhuma das duas com a Carborundo. Se você quer eficiência para valer, é a Carborundo. Se você não precisa dessa agilidade toda, se você não tem que... Por exemplo, aquele amigo que quer refazer a geometria de uma lâmina, nunca que eu recomendaria usar uma dessas duas pedras. Recomendação, Carborundo debaixo de um fio d'água. Vai ser sacrificante para o seu punho, para o seu cotovelo e para o seu ombro, mas vai ser muito, mas muito menos sacrificante que qualquer uma dessas duas pedras. E eu estou para te dizer que a Carborundo debaixo de um fio d'água é mais eficiente que uma placa diamantada de mesmo tamanho, tá? Simplesmente porque a Carborundo vai sempre apresentar um carbete de silício zeradinho para abradir sua lâmina, tá? Então é isso. Se alguém já ficou com uma prevenção contra a Wonder por ser chinesa, saiba que é uma boa pedra com essas características, tá? Libera menos abrasivo do que a Carborundo, tem um desbaste, o lado grosso assemelhado à Fênix, o lado fino dá um polimento até maior, tá? Notadamente maior, não, mas desbastando uma cabecinha de prego ou uma moeda, você com uma lupa de 30 vezes, você vê a diferença no padrão de riscamento. Não é nenhum absurdo, é como eu estou falando, é como se aqui fosse 500 e aqui fosse 600. E aqui fosse 400, tá? Ela originalmente, que é esse lado aqui que nunca foi usado, é só usado na base, dá um desbaste equivalente a 400, tá? Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.